primeiro, um privilégio estar aqui com a Abramark, imagina, para mim uma grande honra, né? Ter sido convidado aí a participar, né? Indicado a participar no Hall da Fama. Então, começar dizendo que eu estou muito honrado, muito feliz, mas também quero dizer que eu chego nessa posição graças a meus sócios, graças a todos aqueles que trabalharam e trabalham comigo, seja na minha fase executiva, seja na minha fase empresário, porque no final do dia ninguém faz nada sozinho. Pode parecer clichê, etc., que seja, mas a gente faz as coisas em grupo, em conjunto, até porque 2, 3, 4, 100 cabeças pensam sempre muito melhor. Então, esse primeiro grande agradecimento à Abramark e mais uma vez aqui reforçar o quanto eu estou honrado e feliz pela indicação, por ter sido, enfim, indicado a participar do Hall da Fama. Legal, eu vou voltar, né, um pouquinho no tempo, né, para justamente tentar dividir com vocês, né, de que maneira eu fui encaminhado, literalmente, né, porque eu acredito, tem uma coisa que eu acredito é na palavra verdade, porque que de alguma forma eu fui encaminhado para o campo da economia criativa, né, que é o campo onde eu hoje trabalho, com, enfim, todos os meus negócios, são mais de 10 negócios diferentes, claro que todos eles na economia criativa, então eles se falam. Mas por que isso aconteceu? Então, vou voltar muito lá atrás. Meu pai era comandante. Meu pai era comandante da Paner do Brasil, imagina. Companhia aérea que tinha o seu grande avião chamado Constellation. O Constellation ia do Rio a Paris em 22 horas. Era Rio, Belém, Dakar, Paris. Então, aviação completamente romântica. Muito bem. Meu pai ingressou na Paner nos anos 50, logo após a Segunda Guerra, onde, inclusive, ele voou na Marinha Americana, né? Foi treinado em Corpus Christi para a Guerra do Pacífico, porta-aviões, mas aí a guerra acabou, ele, felizmente, senão, quem sabe eu não estaria aqui, inclusive, né? Ele acabou não indo, mas ele foi treinado e de lá, então, ele volta ao Brasil e ingressa na Paner do Brasil. Muito bem. Em 64, há ali o golpe militar e ele sai, a Paner tem as linhas caçadas e ele vai voar na Suíça, vai voar na Swissair, companhia suíça à época estatal, vai voar na Swissair. E aí, enfim, destino absoluto, eu acabei nascendo na Suíça, né? Eu não posso dizer que eu sou suíço, porque meus pais são cariocas, meu pai já é falecido, minha mãe está aí, ainda bem, minhas irmãs, a família inteira é uma família de cariocas, mas eu sou natural nasci em Zurique, Suíça Alemã, em 1966. E desde essa época, a minha mãe, que é psicóloga, ela, claro que não, eu bebê, mas a gente morou um tempo na Europa, até 1969, minha mãe sempre foi muito conectada à arte, cultura, etc. Na Europa, você tem um manancial muito, muito largo, vasto, né? Claro, não só na Suíça, mas lá é tudo muito perto, né? Trem. Então, eu desde muito pequeno, né, estimulado pela minha mãe, eu sempre frequentei muito. Frequentei shows, museus, teatros, galerias de arte, etc., na Europa. Depois a gente volta para o Brasil, né? Eu não estava voltando, eu estava vindo para o Brasil, porque eu nasci lá. A gente volta para o Brasil em 69, a gente vai morar em Ipanema, né? 1969. E aí a gente vai morar, inclusive, ali do lado, literalmente a 50 metros do antigo Veloso, hoje Garota de Ipanema. Fica ali na esquina da Prudente de Moraes com a hoje Vinícius de Moraes, à época chamava Montenegro a rua. Bom, essa esquina é a esquina que, num certo sentido, simboliza a bossa nova, é a esquina que a banda de Ipanema sempre parava para gerar ali, né, aquele imenso buzz, na época não havia nem esse nome, né, essa designação, né? Então, fato é que em 69 eu vou para aquele centro nervoso artístico, me mudo para lá, um prédio, minha mãe mora lá até hoje, Prudente de Moraes 710, enfim, aquele quartelão ali mágico. Bom, então eu ali, né, quer dizer, naquele ambiente, com aquela energia, né, fervendo ali do início dos anos 70, né, em pleno Ipanema, Pier de Ipanema, né, os campeonatos de surf que rolavam ali no Arpoador, então também ali eu comecei a também ter um contato muito próximo com arte, cultura e entretenimento. Estava no Brasil da mesma maneira, minha mãe muito conectada, meu pai sempre voando. Eu também, no Brasil, sempre frequentei muito, aí já criança, depois adolescente, teatro, cinema, festivais, então também muito conectado a esse universo, né? Ali naquele lugar pulsante de Ipanema. E, ao mesmo tempo, também, o fato do meu pai ser piloto, né?
fazia com que a gente pudesse viajar muito para o exterior. Então, eu não só frequentava muito no Brasil, no Rio de Janeiro, mas eu também ia muito para o exterior, porque, claro, meu pai tinha um desconto gigantesco, na verdade era praticamente free, uma passagem para o exterior, então a gente viajava muito, pelo menos uma ou duas vezes por ano. Então aí eu conheci literalmente o privilégio de conhecer o planeta, né? Fui para os 5 continentes, viajei muito, ainda criança barra adolescente, e isso realmente também me conectou muito com o mundo da arte, da cultura, do entretenimento, etc. Muito bem, isso para contar um pouquinho da minha experiência pessoal, familiar, que me fez ser muito conectado com esse ambiente. Legal. Tratando do mundo agora acadêmico, na escola, né, ainda no científico, né, isso não tem mais, né, eu precisava decidir o que faria e como eu sempre tive esse espírito, né, de gostar de interagir, de me comunicar, etc., eu imaginei, bom, vou fazer comunicação. Na época, inclusive, nem havia a disciplina marketing, né? Não havia, né? Eu estou falando aí de 1982, ou seja, 40 anos atrás. Então, nem havia essa disciplina, né? Na época, né? Enquanto faculdade. Mas eu vou e ingresso na PUC e faço comunicação, né? Chamada comunicação social, mas nos primeiros 2 anos era genérico, a partir do terceiro ano era preciso que você definisse, optasse por publicidade, propaganda ou jornalismo. É claro que eu decidi me especializar em publicidade e propaganda. E assim fiz, né? E me formei em publicidade e propaganda na PUC, isso literalmente em 1986. Né? Aí, formado, eu vou, já contando um pouco da minha trajetória, eu consigo um estágio numa agência, que foi a Standard Oak Weimera à época, né? Lembrando que sempre eu, na época de já independente, não mais com os meus pais, claro que ia a prazer, mas não precisava mais deles, evidente, para ir a teatro, a shows, eventos, etc. Como, por exemplo, só para dar 2 parênteses aqui, em 1980, primeira edição do Noites Cariocas, criado pelo Nelson Mota lá no Morro da Urca, eu ia. Em 1980, eu tinha 14 anos, mas eu já frequentava. Ou Rock in Rio, 1985, aí eu já tinha 18, 19 anos. Primeira edição aqui no Rio de Janeiro. Também ia, também fui. Então, independente de toda a minha trajetória que eu estou contando aqui, a minha conexão com arte, cultura, entretenimento, cinema, teatro, etc., sempre muito presente na minha vida pessoal. Muito bem. Entro nessa agência. Uma das contas que eu atendia era a conta da Companhia Cervejaria Brahma, cujo maior concorrente era a Companhia Antártica Paulista, né? Isso, estou falando de anos 80, né? E aí, depois de alguns anos na agência, a Brahma me convidou em 1989, né? Perdão, em 1987, me convida para assumir a gerência de produto de refrigerantes Brahma. E aí eu me mudo, saio da agência e vou para a companhia, vou para a Brahma e assumo a gerência de produto de refrigerantes Brahma, Guaraná Brahma, Suquita. Lembram do Suquita? Tinha o Suquita? Pois é, Suquita, limão Brahma e tônica Brahma, isso em 1987. Assumo essa gerência de produto e tocando minha vida feliz da vida, sempre com o meu lado de conexão com arte, cultura, entretenimento, etc. Mas aí já começando a mergulhar para valer desde a época da agência Standard Oak Weimera, hoje só UBV, e aí quando vou para a Brahma, mergulhando no mundo já da publicidade, propaganda e, sobretudo, do marketing, porque eu era um gerente de produto. E aí começo, né, a me encantar, né, a me encantar profundamente com o setor, com o segmento. Em 1989, o Banco Garantia compra a Brahma, né? Jorge Paulo Lema, Beto Sicupira e Marcel Telles, né? Eles compram a companhia e eu lá estava. Fizeram uma grande revolução na empresa, mudaram muita gente, me entrevistaram todo mundo, etc. No final do dia, ficaram apenas 2 pessoas da turma anterior à compra ou à venda. O Alberto Cerqueira Lima, a quem eu mando um grande abraço aqui, se em algum momento assistir a esse vídeo, é um grande professor lá de trás, querido Alberto Cerqueira Lima, conhecido como Cerqueira, né? E eu, que fiquei aí, fui alçado à posição de não mais gerente de produto de produtos de refrigerantes Brahma, mas virei gerente de produto de Skol, 1989. Quando naquele momento, inclusive, assume todas as contas da companhia a Fischer e Justus. Na época, o Eduardo Fischer era sócio do Roberto Justus,
e a Fischer, então, assume todas as contas. E aí, naquele momento histórico, é o primeiro case que eu gostaria de lembrar aqui, a gente começa a virada estratégica do produto Skol, que, diga-se de passagem, seria descontinuado pela Brahma se a Brahma não tivesse sido vendida, né? Skol, que hoje é líder absoluta no Brasil, aliás, há muitos anos. Mas na época a gente começa, então, 1989 para 90. Estamos falando de 33 anos atrás, perdão. A gente começa todo um reposicionamento do produto, porque até então, cerveja no Brasil era samba, suor, futebol e mulher de biquíni na praia. Campanhas de cerveja eram assim no Brasil, né? Você não tinha uma coisa mais profunda, mais elaborada. E aí, eu, junto com a Fischer, a gente constrói o conceito de uma cerveja, que era Skol, irreverente, ligada a esporte, ligada a atividades outdoor. E aí, toda a jornada de Skol, que hoje todos conhecem, dessa cerveja irreverente, ligada à música, com uma cabeça lá na frente, a palavra não havia época, mas com uma cabeça disruptiva, isso começa, modéstia à parte, na minha gestão, junto com a Fischer, em 89. Paralelo a isso, eu estou lá o tempo inteiro, claro, conectado ao mundo da música, do teatro, via pessoa física. Legal. Acontece que já com o Skol a gente começa a entrar numa jornada, né, de patrocinar eventos, festivais, coisas ligadas à música. Então, aí eu já comecei a conectar um pouco todo um viés pessoal com o viés daquilo que eu estava fazendo na companhia, e aí realmente foram anos muito ricos. Porém, acontece que na virada de 90 para 91, eu, aliás, em 1990, tive o privilégio de ser agraciado com o prêmio de melhor executivo da companhia, já na administração, Jorge Paulo Lema, Marcel Telles e Beto Sicupira. Então, isso também me orgulha muito. Como o melhor executivo da companhia, eu era um executivo de marketing, mas eu ganhei como melhor executivo da companhia naquele ano. Comprei meu primeiro carro com um bônus que ganhei, etc, etc. Enfim, bom. Só que aí acontece de eu receber um convite para assumir marketing, vejam só, na Sony Music do Brasil, né? E eu jamais tinha imaginado trabalhar em gravadora. Gravadora era uma coisa meio distante, né? Um mundo assim meio distante. Hoje, com o mundo da internet, etc., é muito mais, as pessoas têm mais noção. Mas na época, o negócio assim, eu conhecia os artistas, conhecia os shows, conhecia os festivais, mas uma gravadora. Bom, muito bem. Essa história é longa, eu vou dar uma encurtada. Fato é, eu decido, então, assumir o risco, e particularmente eu gosto da palavra risco, porque muitas vezes você está em zonas de conforto que não são tão confortáveis assim. Nem era o meu caso, eu estava muito feliz na Brahma, tinha ganho esse prêmio, estava muito bem na companhia. Eles tentaram, o Marcel tentou, né, me segurar, mas eu fui literalmente guiado pela minha verdade. Já usei essa palavra aqui, reproduzo e repito novamente. A minha verdade sempre foi essa, arte, cultura, entretenimento. Eu estava muito bem na companhia, tenho certeza que eu hoje seria um executivo muito bem sucedido na companhia, provavelmente um acionista da atual AB InBev, provavelmente com muito mais capacidade econômica do que eu tenho hoje em dia, mas não importa. Eu fui fazer aquilo que eu desejava, aquilo que estava na minha alma. E aí eu, então, me mudo para a Sony e assumo a direção de marketing da Sony, entro lá na virada de 90 para 91 e vou até 2000, essencialmente 10 anos. Eu entro como diretor de marketing, mais ou menos no meio dos anos 90, eu me transformo em vice-presidente da companhia e assim vou até o ano de 2000. Fiz uma trajetória, eu diria, bastante, deixando mais uma vez aqui a modéstia de lado, bem sucedida, grandes artistas, grandes lançamentos. A partir do nosso trabalho, lançamos Gabriel Pensador, Cidade Negra, Skank, Jota Quest, Daniela Mercury, Pearl Jam, Fatboy Slim, Celine Dion, Mariah Carey, Shakira. Bom, eu posso dar uma lista aqui. Eu tive o privilégio de lançar pelo menos uns de 20 a 25 novos artistas nesse período, e aí toda uma jornada de marketing muito profunda, né? Um artista, essencialmente, ele para acontecer, ele tem que trabalhar num binômio. De um lado, claro, qualidade artística, mas de outro, uma estratégia de marketing, que é muito peculiar para a indústria da música, mas é uma estratégia de marketing muito bem traçada, planejada, estruturada. E, de fato, consegui estabelecer muitos artistas aí. Legal. Até aqui, final dos anos 90, você que está assistindo esse vídeo aqui já deve ter percebido que eu sou irrequieto, claro, né?
Eu, então, já tinha entendido que, primeiro, eu tinha uma larga experiência, uma importante experiência nos meus tempos, tanto de agência quanto de Brahma, né? Enquanto executivo, sobretudo no período da Brahma, trabalhando com Marcel Telles diretamente, está entre os 3 mais importantes e bem-sucedidos empresários do país. Então, eu tinha uma bagagem importante. Depois, os 10 anos de Sony Music me deram um conhecimento profundo no campo da economia criativa. Afinal de contas, né, é importante ter isso na cabeça, música está em tudo, né? Música está no cinema, está no teatro, está no restaurante, está no festival. Então, eu mergulhei com muita profundidade e aí, então, num dado momento, eu decido partir justamente para botar de pé o meu próprio negócio, né? É quando, então, na virada de 2000 para 2021, eu fundo a L21 Corp, né? Para quem quiser, tem meu LinkedIn, Luiz Calainho, está lá, tem tudo descrito, ou o ambiente digital da L21 Corp, que é L21 Corp, C-O-R-P, tudo junto, L21corp.com.br. Lá, é quase uma landing page, você acessa e você tem aí o desdobramento de cada uma dessas companhias. Bom, agora vou voar aqui, vamos pegar a máquina do tempo, vou voltar aqui para o tempo presente, né? Outubro de 2022, aonde a L21 está, aonde eu estou, onde os meus negócios estão. No campo da mídia, a gente tem hoje um dos maiores portais verticais com foco na música, que é o vírgula.com, aliás, dinossauro da internet, criado em 2000 para 2001, perdão, o vírgula. No campo da mídia ainda, a gente faz parte do grupo uma rádio adulto qualificada aqui no Rio de Janeiro, que é a Sul América Paradiso, o name right, com a Sul América Seguros, aproximadamente 1 milhão de ouvintes. Faz parte também do grupo Amix FM, né, aqui no Rio de Janeiro, Amix Rio, né, é hoje a rádio líder absoluta no segmento jovem aqui no Rio de Janeiro, rádio oficial do Rock in Rio. E aí cabe um outro parênteses para dizer que o rádio está num momento muito valorizado, é curioso, né? Porque das mídias, eu diria, das mídias clássicas offline, a gente sabe que, infelizmente, os veículos impressos estão sofrendo muito, a gente sabe que mesmo as TVs abertas, as TVs a cabo também estão sofrendo muito. Isso acontece, evidentemente, pelo advento da internet, isso não é de hoje, é um processo que vem lá de trás, né? Mas o rádio, curiosamente, né, ele tem uma certa sinergia com o mundo digital. E aí o que eu posso dizer a cada um de vocês é que eu tenho as duas rádios há aproximadamente 20 anos. Eu estou vivendo de 2, 3 anos para cá, ainda com a pandemia, hein? E olha que com pandemia, nesse período, a gente está vivendo um dos melhores momentos da empresa. Ainda que tenha sido um negócio pensado no início dessa virada de século de 21, ainda que seja um negócio, teoricamente, eu gosto sempre de comentar isso, um negócio que o rádio está lá atrás, etc. O rádio, modéstia à parte, soube entender a internet, se moldar a ela e surfar nessa onda. Então, as duas rádios estão muito bem. Então, no campo da mídia, o vírgula, Sul América Paradiso e a Mix FM, legal. No campo dos lugares, dos venues, a gente tem 2 teatros hoje, um é o Teatro de 1000 Lugares aqui no Rio de Janeiro, Name Right, com as lojas de Riachuelo. Outro aliás, aproveito para mandar um grande abraço para o nosso querido Flávio Rocha, para o Hélio Silva, para o nosso Thales, enfim, executivos da Riachuelo. Então, o Teatro Riachuelo. Nós temos o Teatro Prudential, outro name right. Já devem ter percebido, eu sou um fã ardoroso do modelo de name right. Então, o Teatro Prudential, com seus 350 lugares, com a Prudential do Brasil. A gente tem também as operações do Blue Note, aí estou tratando aqui dos espaços, né? Blue Note Rio, que vai reabrir provavelmente no início do ano que vem, ainda não reabriu por conta da pandemia. E o Blue Note São Paulo, que está ali no Conjunto Nacional, um verdadeiro fenômeno ali. Augusta com Paulista, o Blue Note São Paulo surfa uma onda espetacular. Então, Blue Note São Paulo também fazendo as operações do Blue Note no Brasil também fazendo parte do nosso grupo. Legal. Bom, além disso, a gente tem uma divisão que produz festivais de música, tá? O mais emblemático deles é o Team Music Noites Cariocas, que a gente relançou no início dos anos 2000, e aí, após a pandemia, estamos vindo com uma nova temporada. Acontece lá no Morro da Urca, emblemático, Noites Cariocas. Já comentei aqui, o festival mais longevo da história do país, 1980, primeira data, como eu disse, estava lá há 14 anos. Legal, então, o Noites Cariocas, o Team Music, agora mais o name right, o Team Music Noites Cariocas, faz parte do grupo. Faz parte do grupo também uma agência
com foco em marketing de influência, com um cash ligado à música e entretenimento, que é a SubMSK, faz parte do grupo L21 também, faz parte do grupo também a Digitiva, que é uma companhia que conecta a Web 3.0 com o meio da economia criativa, o segmento da economia criativa, essa é a Digitiva. E, finalmente, a Aventura, né? A Aventura, que hoje é a maior produtora de teatro musical do país, né? Brasil, que já é o terceiro maior produtor de musicais, do mundo. E aí, só para dar um spoiler aqui, a gente está lançando agora, no dia 5 de novembro, um novo espaço aqui no Rio de Janeiro, nesse caso, dentro do Jardim Botânico, um espaço focado em público infanto-juvenil, tá? Que o Brasil essencialmente não tem, um grande hub de arte, cultura, entretenimento, etc., com uma grande sala de espetáculos, uma área de workshops, ateliês criativos, etc., uma loja foyer conceito, isso tudo dentro do Jardim Botânico. Ainda não está no ambiente digital, porque só é lançado agora, daqui a 2 semanas, 5 de novembro, que é a Ecovila ReHap. Vai ser um verdadeiro fenômeno, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Bom, o papel do marketing nessa trajetória foi fundamental, né? Foi fundamental, porque na verdade, eu tenho como máxima que o tempo inteiro, e no melhor sentido dessa expressão que eu vou colocar aqui, o tempo inteiro a gente está negociando, né? O tempo inteiro a gente está tentando botar na mesa ideias que a gente acredita, sentimentos que a gente acredita, e tentando, junto a um interlocutor, 2, 3, 4 interlocutores, seja um amigo, seja um familiar, seja a esposa, seja o filho, não importa. O tempo inteiro a gente está nesse processo, né? Existe um filme que é aquele Advogado do Diabo, com o Keanu Reeves e o Al Pacino. Tem uma cena que eu considero antológica, né? Enfim, para quem não viu o filme, essencialmente é um advogado do interior. Esse é um filme dos anos 80, tá? É um advogado do interior dos Estados Unidos, que ele vai muito bem no interior dos Estados Unidos, aí, de repente, ele recebe um convite para ir trabalhar num mega escritório de Nova York, né? Um mega negócio, cujo o líder é o Al Pacino, né? E aí ele vai lá, chega, tem uma reunião, etc. Vai lá na sala, um rooftop lá em Nova York, Manhattan. Aí ele abre uma porta, ele sai no rooftop, aí Nova York, aos pés dele, uma loucura. Aí eles começam a conversar, não sei o quê, aí a certa altura o Keanu Reeves pergunta para o Al Pacino: Are we negotiating? O Al Pacino diz: Always. Então, a gente está negociando? O outro diz: sempre. Então, marketing, para mim, faz parte do dia a dia da nossa vida, sempre. E no melhor sentido dessa expressão, né? Num dado momento, essa expressão ficou um pouco arranhada, não, porque o marqueteiro... Mas é uma coisa ultra saudável, é uma coisa ultra lista, desde que, claro, feito com ética, com bom senso, etc., é absolutamente saudável. Então, primeiro, o marketing sempre fez parte intrínseca da minha vida, enquanto ali jornada pessoal. Nas empresas, então, nem se fala, né? Quer dizer, a virada que, por exemplo, a gente deu com a cerveja Skol, a cerveja era a mesma, mas foi toda uma construção, né? Primeiro de posicionamento, depois de uma jornada daquele produto, daquela cerveja, que transformou a Skol a partir daquele... Claro que tem um trabalho depois de muitas pessoas após a minha saída, mas ali foi marketing puro, porque o produto estava lá, rigorosamente como ele sempre foi. A Skol não mudou, não, tá? Mas, através de toda uma estratégia de marketing construída, ele foi e está aí. Nos tempos de gravadora, imagina, Shakira era uma artista na Colômbia, em 1994, eu fui assistir Shakira, uma artista colombiana cantando em espanhol. Olha, para estourar no Brasil, marketing, embala Shakira, vamos construir toda uma jornada que faça sentido. Então, Shakira, que é um dos grandes cases da minha jornada, marketing totalmente bem feito, mas sempre observando a verdade do produto. Isso é importante também. Senão vira uma coisa ali absolutamente efêmera. Não. Então, Shakira está aí até hoje, tem o tamanho que tem, não à toa. Então, nos meus anos de gravadora, marketing foi absolutamente fundamental. E, posteriormente, então, como empresário, o Vírgula hoje, para falar aqui do Vírgula, né? Ele até hoje é reconhecido como uma marca da internet brasileira, e olha que a internet brasileira teve centenas de milhares de marcas. Nem de longe todas elas são lembradas, aliás, a boa parte nem é lembrada.
Está aí o vírgula, existe até hoje. E outro, lembrar, toda uma jornada de marketing muito bem feita. Noites Cariocas, Team Music Noites Cariocas agora. Toda uma jornada de marketing muito bem feita. Os teatros, Teatro Riachuelo, Teatro Prudêncio, toda uma jornada de marketing muito bem feita. Agora, Ecovilla Rehap que vai ser lançado, está sendo lançado. Nesse momento está em curso toda uma estratégia de marketing. Então, marketing não só faz parte da minha vida enquanto pessoa física, mas faz parte da minha vida enquanto pessoa jurídica. Considero o marketing uma disciplina, no melhor sentido dessa palavra, absolutamente fundamental. Para mim, a palavra-chave é relevância, né? Porque, de fato, é isso, né? Quer dizer, eu que me formei em publicidade e propaganda lá no meados dos anos 80, naquele momento você tinha, para falar aqui do Brasil, né? Naquele momento você tinha, se não me engano, 4 emissoras de televisão, 15 publicações de revistas, 2 jornais de relevância e 12 rádios no dial. Era o que você tinha para efeito de veículos, né? E hoje, imagina, só dentro do Instagram, a quantidade de construtores de conteúdo ali dentro deve ultrapassar a casa de, sei lá, 30 mil, 40 mil. Imagina. Então, eu estou aqui usando uma plataforma somente, né? Fora tudo que tem de TV a cabo, serviços de streaming, todas as plataformas, plataformas de vídeo vertical, enfim. Então, para mim, o que é crucial? Relevância de produto barra conteúdo. Então, até onde isso aqui é relevante? Até onde isso vai fazer a diferença na vida de uma pessoa? Até onde isso vai tocar a alma de uma pessoa? Então, e isso podem surgir trilhões de meios de divulgação, promoção, etc. Isso não vai se alterar, como você também colocou, Danilo. Assim como não se alteram as 24 horas do dia, não se alterará jamais a relevância, a excelência, a qualidade do conteúdo. Maravilha. Então, isso, para mim, é preponderante. Então, a visão de futuro é relevância nesse lugar. E seguirá também sendo fundamental estratégias de marketing, independente dos trilhões de formas que a gente passou a ter, uma estratégia de marketing pensada, à luz, evidentemente, aí isso está sendo de forma revolucionária, mudado o tempo inteiro, e nós que trabalhamos com conteúdo e marketing temos que estar o tempo inteiro, obviamente, logados nisso, né? As estratégias sempre também tendo que ser muito bem feitas e estruturadas à luz do que estiver acontecendo naquele momento histórico, que é um momento de uma verdadeira tsunami de formas de promoção, divulgação, tecnologia, etc. E vai ficar muito mais dramático, né? Eu, inclusive, estou lendo um livro, vou aproveitar aqui para recomendar. Esse é um livro brilhante, 2041. Ele foi escrito, foi editado, na verdade, lançado no ano passado. De um lado, é um ACO do Google, tá? China, que é um cientista, e de outro, um escritor de ficção científica chinês, então, ambos chineses. O que eles fizeram? O cientista do Google, ele desenhou um cenário para daqui a 20 anos, isso contando de 2021, por isso 2041, tudo que ele achava que o mundo viveria para efeito de tecnologia com um viés importantíssimo em inteligência artificial. Então, ele desenhou um cenário. Aí o escritor, o que ele fez? Ele, a partir desses cenários por segmento, criou contos que tangibilizam os cenários de futuro totalmente ancorados na realidade, né? Então, um dos contos tem a ver com entretenimento, por exemplo, né? Que, obviamente, tem a ver com marketing. Então, a coisa vai ficar assim num nível, eu diria até assustador, mas um assustador do bem, porque vai virar realmente uma loucura. Então, você tem o exemplo do 2041. Vou fazer outra recomendação, uma série que está sendo exibida nesse momento agora no Amazon Prime, que é Peripheral, que é também um negócio que é no futuro, mas de um nível de imersão em games que é uma loucura. Então, só para concluir, relevância de conteúdo, marketing sempre presente e conexão com o que estiver acontecendo naquele momento. Essa é a visão de futuro que eu tenho. Absolutamente fundamental, né? Aliás, os Estados Unidos, né, eles têm como cultura, né, dar luz a todos aqueles que são bem-sucedidos, né? No Brasil, isso não é exatamente uma máxima, né? Aliás, já dizia o saudoso maestro Tom Jobim que no Brasil sucesso é ofensa, né?
Ao contrário, quer dizer, na ponta oposta, repito, reforço, está o mercado americano, né? Tudo lá é prêmio, tudo lá são academias, tudo lá é dar visibilidade àqueles que têm sucesso, que têm histórias inspiradoras. Por quê? Porque no final do dia isso gira, isso gera, isso constrói uma roda virtuosa. Que é isso, né? Quando você vê alguém bem-sucedido sendo enaltecido, você se inspira naquilo para buscar o teu. Você vai chegar lá ou não vai? Pô, isso é outra história. Mas no mínimo você se inspira. Então, uma academia como a Abramark, fazendo isso, construindo essa jornada, tendo esse viés no campo do marketing, que, como eu disse aqui, teve, num dado momento, seu nome arranhado, né, aquela coisa do marqueteiro, etc., que não é nada disso, pelo contrário, né, eu considero absolutamente fundamental. Eu conheço a Abramark há anos, né, acompanho os ambientes digitais, acompanho toda a trajetória. Então, por mim, por isso que, para mim, é uma verdadeira honra fazer parte, porque ali estão nomes de muito peso, nomes de muita importância para o marketing, para a comunicação, para a propaganda, para veículos, enfim, tudo aquilo que gira ao entorno dessa disciplina tão importante chamada marketing. Então, imensa honra, imenso agradecimento ao Madi, ao Fábio, a todo mundo, né, da Abramark, ao Danilo, por essa indicação, a todos os membros do Hall da Fama também, que eu sei que os nossos nomes passam pelo crivo. Aproveito também para dar os parabéns aos novos integrantes ao meu lado, a cada um deles e delas, né? Estão entrando mulheres, estão entrando homens. Aliás, eu estou muito feliz, cada vez mais, as mulheres em posição de comando no mundo do marketing. Então, também aí, meu imenso parabéns a todos aqueles que estão entrando. Então, considero absolutamente fundamental a gente contar com uma Abramark. Me sinto imensamente honrado por fazer parte do Hall da Fama. E o que eu tenho a dizer é, com muita humildade, inclusive, isso só me dá mais energia, isso só me dá mais gás para construir, contribuir para que o marketing, a disciplina do marketing, né, que é tão ampla, seja ainda mais criativa, mais disruptiva, mais inovadora no nosso Brasil. Imenso orgulho.